pessoal do Page Pop BR. Eu tô aqui com um dos atores, um dos astros do 12º round, que tá aqui no Sesc Ipiranga. Ainda tô um pouco em êxtase, porque esse espetáculo é realmente muito envolvente. E eu quero saber de você, Fernando, como é que foi o convite para participar desse espetáculo? No ano passado, 2024, isso, o Sérgio Rover me mostrou esse texto que ele escreveu em 2015 e que estava engavetado há muito tempo. E aí, quando eu li, eu fiquei totalmente impactado. Eu não conhecia a história do Emily Griffith, conheci pelo texto, fui pesquisar e fiquei apaixonado pelo universo, muito tocado pela história dele, uma história de vida muito impressionante. E aí falei, não, a gente tem que botar essa história no teatro, tem que botar essa história no mundo. E aí comecei a tocar essa produção, convidei os atores, a Letícia e o Alexandre Amano, a Letícia Calvosa e o Alexandre Amano, convidei o Bruno Lourenço para dirigir. E aí foi um dream team mesmo, deu tudo muito certo. A gente convidou a Natália Burger para fazer a produção. E aí tudo encaminhou, porque todas as pessoas quando leram o texto, a história dele é muito impressionante, muito tocante, assim. Então não teve ninguém dessa equipe, isso é uma alegria que a gente chamou e disse não. Todo mundo ficou muito movido pela história quando teve contato com o texto, que é belíssimo, né, do Sérgio Rover também. Que legal. E a gente viu que quando a gente pensa em teatro, a gente pensa ali na atuação, né, naquela coisa parada. Mas vocês fazem de tudo, vocês se mexem, vocês quase que é um musical ali. Como que foi o processo de preparação? A gente foi percebendo, quando a gente começou a estudar a peça, a gente passou um ano trabalhando nesse projeto, que não bastava só falar do boxe, mas a gente tinha que estar dentro do mundo do boxe, conhecer a cultura do boxe, e que é uma cultura mesmo, faz parte da vida de muita gente. Então, para isso, o Wellington Souza, que é o nosso preparador, levou a gente para torneios de boxe, fez um processo de treinamento com a gente físico mesmo, para a gente aprender as técnicas, as coisas. E aí, nisso, a gente também foi trazendo isso pra cena e pras criações. Então, a gente foi trazendo as propostas de movimento, que também a Tainara Cerqueira ajudou a gente muito na direção de movimento, na preparação. E a gente foi entendendo como a gente poderia contar essa história sem estar só falando, mas como essa história tá no nosso corpo, tá nas coisas que a gente faz, nos objetos que a gente usa, em toda a arte do espetáculo. E para finalizar, Fernando, como que você descobriu essa paixão pelo teatro? E se você tivesse que convidar o público, não só para esse espetáculo em si, mas pro teatro mesmo, para descobrir essa paixão, o que você diria? A minha paixão pelo teatro começou ainda adolescente, quando eu comecei a ir ao teatro, e eu tive a sorte de ver muitas histórias que chegaram muito bem em mim. Então eu acho que hoje, e hoje ainda mais, né, quase 10 anos depois que eu tô fazendo teatro, eu vejo que o teatro tem muito mais histórias nossas, histórias de pessoas pretas, histórias de pessoas LGBTs. Hoje em dia os palcos de São Paulo, por exemplo, tem muito mais histórias nossas e que nos convidam. Então eu acho que é isso, a gente tem que ir atrás dessas histórias, ir ao teatro, buscar coisas. A gente pode, inclusive, vale dar uma recomendação? Claro. Porque a gente pode, inclusive, assistir, por exemplo, uma peça que é do nosso colega de elenco, Alexandre Amano, que é o Avesso da Pele, que é uma peça que eu acho especial também, porque são as nossas histórias, as nossas experiências no palco, assim. E aí a gente se enxerga, a gente consegue pensar um mundo diferente.